Salve, pessoal! Esse é o vídeo inaugural de uma série nova que eu vou criar aqui no canal do Jardim de Luz para falar um pouco sobre espiritualidade, o mundo espiritual, energias, que é isso, que é chakra, que é mentor, que é o void, que é trabalho, né? É Borg, que é essas coisas, né? Que são magos sombrios e tudo mais. Só que eu vou fazer vídeos pequenininhos, tentando esmiuçar o máximo possível, mantendo uma certa simplicidade no entendimento, trazendo aqui de forma alguma a intenção de que eu estou falando a verdade mais plena e absoluta de todas. A minha religião interna é a soma de muitas religiões. A minha filosofia interna é a soma de muitas filosofias, que foram as quais eu fui entrando em contato ao longo da minha jornada. Então eu acabei desenvolvendo uma visão minha, né? Através dessa visão e das experiências que eu fui tendo como médium, sou médium há 8 anos, né? Trabalho num centro de desenvolvimento, médium de incorporação. Então, é, tem essa vivência espiritual, tem a vivência com os outros processos energéticos espirituais, tem as terapias que eu trabalho também. Então, não só trabalho, como também recebo, né? Tudo isso foi me levando a compor alguma visão. E ao longo do tempo que eu fui trabalhando aqui no Jardim de Luz com a parte do tarô, fui recebendo vários questionamentos, tanto aqui quanto nos atendimentos, né? Apometria, principalmente, que é um trabalho bem espiritual, né? Fui recebendo questionamentos do tipo: ah, mas o que é isso? O que é isso? Me explica sobre isso, me explica mais sobre aquilo. Então, eu resolvi fazer essa série, né? Ela vai ser longa, eu vou falando aqui, vou botando semanalmente, duas, ou um ou duas, o tanto de vídeo que eu puder botar aqui, para poder ir gerando essa base de conhecimentos. Então, se você sentiu de ver, sentiu de acompanhar, agradeço muito, agradeço profundamente e vamos lá. Eu quero começar falando sobre o mundo espiritual em si. De maneira bem simples nesse primeiro momento, vamos chamar esse vídeo de mundo espiritual, o que é o mundo espiritual parte um, né? É, por quê? Porque é um tema infinito e eu de longe sei tudo sobre, nossa, nem perto de saber tudo sobre o que é o mundo espiritual, né? Mas tem algumas coisinhas que talvez eu possa pontuar que pode ajudar, né? Ajudar pelo menos a criar uma discussão. Então, se você está interessado, tem alguma opinião, coloca no comentário, conversa com a gente que a gente vai trocando essa informação, até para as outras pessoas virem ter mais complementos ali, tá? Sempre mantendo o respeito e principalmente o respeito em relação à crença do outro. Não achando que o outro está tentando, não tentar convencer ninguém, mas compartilhar ideias. Essa é a ideia aqui desse vídeo, tá bom? O mundo espiritual é uma coisa muito abstrata para nós que somos seres que estamos habituados, treinados a viver aqui na terceira dimensão, né? Então a gente já começa com um termo esotérico, matemático, na verdade, né? Terceira dimensão. Por quê que a gente está chamando de dimensão e os cientistas ficam loucos quando a gente usa os termos deles para falar sobre coisas esotéricas? É porque é o que as palavras que a gente já tem, já está conhecido, a gente já tem uma ideia. Se você tem uma dimensão, né? Ou vou chamar de plano. O que é um plano matemático? É isso aqui, né? É um plano. Aqui. Você tem isso aqui. Essa área aqui é um plano, né? Estou colocando aqui na horizontal. Você tem um outro plano. Aqui é a terceira dimensão, onde a gente está, né? Por que terceira dimensão? Porque a gente tem três dimensões nesse lugar onde a gente vive, né? É, altura, largura, profundidade. Três dimensões. Então, as três dimensões formam um plano tridimensional. Mais o tempo, né? Mas o tempo é uma coisa virtual. Mais pra frente a gente vai conversar sobre isso se for necessário. Vamos focar nas três dimensões que a gente tem aqui. Então, esse é o plano tridimensional. Existe um outro plano. Logo, a gente chama esse plano aqui do plano tridimensional. Então, se esse é o plano tridimensional, logo existe um quarto plano, um outro plano. Provavelmente existe um outro plano, um outro, e por aí vai. Mas vamos focar aqui. A gente está aqui, encarnados na Terra, nesse momento, neste plano. E existe esse outro plano aqui, que é paralelo. Ó. Tá vendo que eles não se tocam? Pelo menos nesse primeiro momento. Esses planos não se tocam. Eles estão paralelos. Então, com os seus olhos, o que significa? Que com os seus olhos, seu ouvido, seu nariz, sua boca,
e seu tato, sua pele, você não consegue ver, cheirar, ouvir ou sentir o sabor ou tocar esse outro plano, porque esse plano não é tridimensional, ele está além, ele é alguma coisa a mais que vai além dessas três dimensões que nós temos aqui: altura, largura e profundidade, tá? Que são os eixos X, Y e Z, normalmente, na matemática, né? Então, o plano espiritual, ele é um outro lugar e ele vibra numa outra frequência, né? A gente vai entrar no detalhe, eu vou usar algumas palavras que talvez não tem muito para onde fugir, né? O que significa vibrar numa outra frequência? Imagina que você tem um rádio, um aparelho de rádio. Eu não tenho nenhum aqui. Vamos usar esse celular aqui como exemplo. Esse é um aparelho de rádio. Na verdade, ele deve ter um programa app de rádio aqui. Você tem um aparelho de rádio. E aí você quer ouvir sertanejo. Então você vai naquele negocinho que gira e sintoniza, senta em alguma coisa, aponta alguma coisa, que é a estação do sertanejo. Começa a tocar sertanejo. O que está acontecendo? Você está sintonizado aqui, na terceira dimensão. Tá? Não estou dizendo que sertanejo é ruim, não, gente. Tá? É só um exemplo. É de coisas comuns do nosso cotidiano. Você está sintonizado aqui. Isso significa que a sua atenção está toda aqui. As suas percepções sensoriais, que são os sensores que a gente tem, né? Visão, audição, os 5 sentidos, macro, principais talvez, estão todos aqui, nesse lugar, vendo, ouvindo, cheirando, saboreando, tocando, tocando. O que acontece quando a gente muda a nossa percepção para uma outra coisa? A gente vai no rádio e muda para uma outra estação e toca MPB. Por exemplo, a estação 100 e bababá, ponto bababá. O mesmo aparelho, o mesmo rádio. Agora tá tocando outra música. Já tá tocando a musiquinha. Não sei se dá pra ouvir aí. Acho que não, que o microfone corta ruídos. Tá tocando, o mesmo aparelho tá tocando, tá ouvindo outra música. Nós mudamos a sintonia. Ao invés de estar sintonizados aqui, nós estamos sintonizados aqui. É uma outra frequência. Frequência mental, frequência energética. A gente vai entrar nesses detalhes mais para frente se for necessário, tá? Resumidamente, é assim que a gente entende essas duas coisas. São frequências. Nós estamos ancorados nessa realidade através desse corpo aqui. Esse corpo mantém o nosso foco, a nossa ideia aqui. Quando a gente dorme, independente de crença, independente de fé, independente inclusive de religião, eu uso os termos espíritas porque é o mais comum aqui, mais fácil de falar, espiritual, mundo espiritual e tudo mais. Mas tem algumas coisas que eu vou falar que não é do espiritismo em si. Esse aqui agora não é o seu plano, é o seu corpo. Esse aqui é o seu corpo, tá? Esse aqui é o seu espírito, independente da sua crença, tá? Você tem um espírito, pode chamar o nome que quiser, uma essência divina, uma consciência, tá aqui. É diferente disso aqui. Os dois estão juntos nesse momento, porque você está acordado. Então você olha, vou até fechar aqui, ó. Isso. Você olha e não vê diferença. Você não consegue saber. Nossa, mas não é possível que tem mais coisa aqui do que só isso que eu tô vendo. Só tem isso. Não, mas tem sim. Tem mais coisas. Quando você dorme, é isso aqui que acontece. Ó. A sua consciência afasta do corpo. Ah, você está falando abobrinha. Você está falando muita abobrinha, porque isso não é cientificamente acurado. Correto. Ainda não. Mas nós temos fatos observáveis pela ciência catalogados que denotam a existência de algo além. E as observações desses cientistas e médicos que não têm uma determinada filiação religiosa necessariamente apontam para a mesma coisa que os esotéricos, os místicos, os bicho-grilos, os namastês falam desde 5, 6, 7, 8 mil anos atrás.
que é a consciência, transcende o corpo. Isso. Como? Cris, me dá conteúdo para eu poder pesquisar e eu mesmo ver. Procura por relatos de experiência de quase morte e sai lendo. Tem um médico neurologista fantástico, ele tem vídeos incríveis aqui no YouTube mesmo, Dr. Sérgio Felipe, ou Felipe Sérgio, neurologista, alguma coisa assim. Dá uma procurada, dá uma olhada no. Ele é cientista, neurologista, tá? E ele também é espírita. Então ele consegue juntar as duas coisas de uma maneira muito melhor do que eu tô fazendo aqui. Ele tem doutorado, tem. Porra, o cara é estudado, né? Sabe o que tá falando. Então, tem, sabe? É só uma ponta que você pode pesquisar para poder ver mais profundamente sobre isso que eu tô falando aqui, tá bom? Se existe a consciência, se essa consciência não tem um órgão aqui no nosso corpo, não é detectável, nenhuma máquina de ressonância, eletroencefalograma, nada, raio-x, nada consegue ver, nada que o homem inventou até hoje consegue ver essa consciência, tirando a máquina de fotografia Kirlian, eu acho que chama Kirlian, ou Kirlian, que é a máquina fotográfica que consegue fotografar a aura, né? Ó, outra coisa para você pesquisar, tem algo além, né? Então, tudo que eu estou falando nesse vídeo tem algo além, tá? Se a consciência existe independente do corpo, então essa consciência, ela provavelmente ela é composta de alguma coisa, tá? A consciência em si, eu não sei dizer, mas o corpo espiritual, né, também chamado de corpo astral, ele é feito de coisas, sim, ele é feito de átomos, igualzinho aqui. Se você tem dúvida de conseguir visualizar o que eu estou falando, assiste o filme Nosso Lar. Tá? É um filme antigão, deve estar aí em algum stream. Assiste o vídeo Nosso Lar. Dando um spoilerzinho. André Luiz, que é o espírito que canalizou através do Chico Xavier essa história, né? A história dele, é um pouco da biografia dele. Ele relata que depois do desencarne, ele estava no lugar onde ele sentia fome, sentia sede, precisava de roupa, a barba crescia, sabe, normal, átomos, átomos, exatamente igual aqui. Então, quando a gente fala que a gente vive no mundo material, tá mais ou menos errado, tá mais ou menos certo, porque o astral se divide em vários campos, eu vou entrar nisso no outro vídeo. Mas lá também é feito de átomos, tá? Qual a diferença desse plano para o outro plano, o plano astral, ou o plano espiritual, ou o mundo espiritual, né? Qual é a diferença dos dois? Frequência. Aqui, nossos átomos vibram numa determinada frequência. Não sei dizer que frequência é essa, até onde termina e começa, porque não temos máquinas para medir isso. Mas temos a nossa mente e as nossas experiências. Não só a minha experiência pessoal, que fui lá no plano espiritual e consegui, de alguma forma, desdobrei, tive minhas experiências espirituais para poder ter essa certeza, essa firmeza para estar aqui hoje falando para a internet as coisas que eu estou falando. Mas também outros estudiosos que eu fui entrando em contato ao longo do tempo, né? Dr. Sérgio Felipe, Mônica de Medeiros, Saulo Caldeirão, se você não conhece, vai no canal dele, ele é sensacional. Wagner Borges, tem, sabe, só no YouTube tem gente rodo que tem, sabe, estudo há muito tempo falando sobre isso, né? E você pode pegar os livros e ler lá. Então, isso aqui também é feito de átomos. Logo, o mundo espiritual pode ser visto, falando de maneira científica, como uma realidade paralela a essa realidade aqui. Ela é uma realidade paralela, tá? Fica mais fácil de entender assim. Quando a gente dorme, a gente vai para lá. Dormiu? Foi para lá. Acordou? Voltou para cá. Aonde que está o foco? O foco da sua vida está aonde a sua consciência está. Se a sua consciência está anexa ao corpo, o seu foco está aqui na terceira dimensão. Se a sua consciência solta, o seu foco está no plano espiritual. E aí para lá acontece várias coisas. Então esse vídeo é só para falar sobre isso. Eu fiquei falando só sobre isso. É o beabá do negócio, segundo a minha interpretação. Vou tentar explicar direitinho, tá?
É um vídeo um pouco longo, né, meio complexo, meio assim vago, na verdade, não é nem tão complexo assim, mas um pouco vago, mas eu espero que possa ter contribuído um pouquinho com vocês, tá? Eu vou fazer Mundo Espiritual parte 2, parte 3, quantas partes precisarem fazer até a gente poder mudar para o próximo tópico. Muito obrigado por terem vindo até aqui. Peço sim o seu like, que comente, compartilhe, se inscreva, deixa no comentário, se puder, se fizer sentido para você, se você entendeu, se fez sentido, se ficou com dúvidas, porque as suas dúvidas vai me ajudar a elencar os tópicos dos próximos vídeos. Aí eu vou organizando bonitinho. Não estou fazendo nada muito rígido, está sendo um pouco mais orgânico mesmo, trazendo aquilo que eu acredito, dado as pessoas que chegam para mim com as dúvidas, que vai responder, ajudar a responder as perguntas mais emergentes, tá bom? Então, muito obrigado e te vejo aqui no próximo vídeo. Até mais.